Cumprimento você mais uma vez, que você tenha um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada. Estamos aqui novamente para a meditação da Palavra do Senhor. E hoje a meditação da Palavra do Senhor está em Gênesis, capítulo 37, e o versículo 10. Eu vou começar no versículo 10 para a meditação. E aqui diz assim, o título, José é vendido pelos seus irmãos. Então o versículo 10 que eu vou ler diz assim na Palavra do Senhor. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhes, que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu, a tua mãe e teus irmãos inclinar por terra diante de ti? Então aqui, irmãos, amigos, jovens, você que vai ouvir essa palavra, aqui José é vendido pelos seus irmãos. De repente você vai dizer assim, mas o porquê José é vendido pelos seus irmãos? Por que Deus permitiu que José passaria por esse propósito? Que a palavra de Deus diz que não cai uma folha de uma árvore sem que seja permissão e propósito de Deus, né? Então vamos, para falar de José, nós temos que ver a situação e por que passou por isso. Deus não apenas permitiu para dizer assim para os seus irmãos que cumpriria o sonho de os irmãos prostrar diante dos pés de José e a tua casa. Não. Prostraria porque a palavra de Deus ela é verdadeira. Se quando Deus diz que vai acontecer, vai. Só que vamos entender o porquê do trabalhar. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Olha bem, o trabalhar de Deus. Mas para mim contar essa história acontecida, esse fato real da Bíblia Sagrada, eu tenho que ir lá atrás, na passagem da promessa. Qual que é a passagem da promessa? Deus promete para Abraão lá atrás, dele fazer uma grande nação através de Isaac. Então, Isaac era o avô de José. Abraão era o bisavô de José. A geração que José hoje está aqui nessa narrativa era da geração de Abraão. Então, para que Deus faça cumprir na vida da geração daquelas pessoas, Deus permite que tudo isso aconteça, porque Deus, ele conhece o dia do amanhã. Deus sabia o que ia acontecer em determinados tempos, e eu e você não sabe. Então ali Deus viu que chegaria tempo que a geração de José precisaria de comida, de alimento, porque aonde eles estavam não ia ter anos difíceis, que diz na palavra. Então aqui chegando na geração de José, na história de José, vendido pelos seus irmãos, a palavra do Senhor diz que José ele é lançado pelos seus irmãos, que teve inveja do sonho, lançado numa cisterna. Ali ele gritava, ele chorava. Eles queriam tirar sua própria vida, mas Rúben, do mais velho, irmão de José, não permitiu, porque se tirasse a vida, Deus não cumpriria o propósito dele, né? Então Deus jamais permitiria que ele seria tirado a sua vida. Por quê? Porque tinha um propósito. O propósito de Deus na vida de alguém, Deus não permite. De repente, ele é lançado na cisterna, vem passando os mercadores, os compradores de escravos e vendia alimentos e tudo ali. Ali ele é tirado da cisterna, vendido como escravo. Ali ele chega na terra do Egito. Ali Potifar, um maioral do reino do Egito, de Faraó, compra José como escravo. Por José ser formoso, a mulher de Potifar olha, observa ele, quer ter algo com ele, quer ter contato com ele físico. Mas José era temente a Deus, um homem
apesar de ser moço, novo, mas era temente a Deus. Ali a mulher de Potifar conspira contra ele, ele é lançado na prisão. Ele é julgado por uma calúnia e ele é lançado na prisão. Ali ele está preso, muito tempo já preso. De repente é lançado preso ali junto, na mesma cela, um copeiro e um padeiro de Faraó. E certo dia, aqueles dois ali tiveram sonhos. E ali José, sendo usado por Deus, Deus começa a usar José agora. Ali José revela o sonho, que um seria liberto e o outro seria morto. E ali se cumpre aquele sonho. E ali quando se cumpre aquele sonho, que aquele um que foi solto, José fala assim: lembra de mim, conta que Deus me deu o discernimento do sonho, para que eu possa sair dessa cadeia. Mas aí os anos foram passando, até que um certo dia, Faraó, o rei, ele teve 2 sonhos. O primeiro sonho, ele sonhava com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As 7 vacas magras, elas comiam, devoravam aquelas 7 vacas gordas. No dia seguinte ele teve outro sonho, complementando o sonho que ele tinha sonhado. Ele sonha com 7 espigas de milhos fartas, bonitas, e 7 espigas de milhos ruins, fracas. E essas 7 espigas de milhos fracas comiam as 7 espigas de milho boa. E ali aquele sonho vem a atormentar Faraó. E ali aquele que foi liberto da prisão, que estava com José, disse assim para Faraó: lá na prisão tem um moço por nome de José, que ele decifrou o sonho que eu tive, que um de nós preso seria morto, o outro seria livre. E eu estou aqui que eu fui livre, liberto. Ali Faraó chama, manda trazer José perante ele. Mas antes de trazer José, Faraó convida todos os sábios do reino, todos os inteligentes, todos os feiticeiros, os astrônomos, e pede para eles decifrar o sonho. Nenhum decifrou, porque o trabalhar de Deus é de Deus. O mesmo Deus que permitiu de José passar por isso foi o mesmo Deus que entrou no sonho de Faraó. E ali José vem até ele, decifra aquele sonho. Ele diz que haveria 7 anos de fartura, mas haveria também 7 anos de escassez e fome. E ali ele fala para Faraó que ele teria que plantar, recolher, ele teria que juntar no anos de fartura, 7 anos de fartura, para que quando chegasse os 7 anos de escassez, ali ele tivesse condição de manter o seu reino e tudo ali que estava de volta. E nos 7 anos de fartura, ali Faraó permite José tomar conta. Foi 7 anos de prosperidade. Celeiros, silos encheram. E ali Faraó viu que José era um homem de Deus, um homem reto. Quando José enche o celeiro, comida farta, mesa cheia, ali acabam os 7 anos de fartura, ali começam os 7 anos de escassez, de fome. Ali Faraó começa a vender
a comida, os alimentos que assim José tinha colhido na terra do Egito. Mas agora que é a chave desta passagem de José. O porquê? A permissão de Deus. Se você for perguntar assim, a sabedoria de Deus é tão grande, por que que Deus não fez outra forma de tirar o povo de José daquelas terras de escassez, de fome, e deu o privilégio? Olha bem para você ver. A Bíblia Sagrada diz que Deus entrega seu Filho amado para passar na cruz do Calvário e para a morte, para salvar a minha alma e a sua alma. Mas, depois que Jesus passa pela cruz do Calvário, a Bíblia Sagrada diz que ele venceu. Ele foi restaurado, restituído, da morte para a vida. Então agora, voltando em José, quando José está ali vendendo, José está suprindo aquele reino do Egito, ali os seus irmãos estavam passando fome. Olha o trabalhar de Deus para salvar a geração da promessa. Quando Deus quer fazer, não existe alguém nem ninguém que pode impedir o trabalhar de Deus na minha e na sua vida. De repente, aqueles irmãos, a família de José, o teu pai, fica sabendo que o governador do Egito estava vendendo alimento. O governador do Egito era próximo, era um homem de prosperidade. E ali eles vão até o Egito para comprar alimento. E pela história da Bíblia Sagrada, você vê que eles foram, se apresentaram diante de José. Pela primeira vez, José não quis dizer que eram seus irmãos. José comoveu, José entristeceu, José quis endurecer o coração. Mas Deus é Deus. Deus visita o íntimo do coração de José. E ali José, em vez de vender os alimentos, José deu, colocou o dinheiro, colocou tudo aquilo que pertencia à tua família dentro dos sacos dos alimentos, para que eles voltassem e comprassem mais com aquele dinheiro. Mas na segunda vinda dos irmãos, José manda prender um dos seus irmãos. Ali prende, ali tem o trabalhar. De repente José se revela como aquele irmão que foi vendido, foi lançado na cisterna, passou por todas aquelas pelejas. E ali ele se revela como governador. Ali ele dá a liberdade aos irmãos e manda trazer o pai para a terra do Egito. Ali ele era tão bom e tão reto, José, que ele comove o coração de Faraó. Por que comoveu o coração de Faraó? Porque ele era o escolhido de Deus para salvar a tua geração. De repente, você lê na palavra do Senhor assim que está escrito para você entender. Um certo dia, Jesus ali pregando, ensinando a palavra, se apresentou diante dele um jovem rico. E esse jovem rico diz assim: bom mestre,
o que eu de fazer para herdar a vida eterna? Ele diz assim: olha, não existe pão a não ser aquele que está no céu, que é meu Pai celestial. O porquê eu cheguei nessa palavra? Para dizer para você que José não era o bom, José não era aquele, José era o escolhido de Deus, como todos da palavra de Deus foram escolhidos, viveram aquilo que Deus assim o permitiu. Mas voltando aqui em José, o que acontece? Cumpre os sonhos de José. Todos seus irmãos, a mãe e o pai, se prostam diante dele. Mas por que se prostam diante dele? Porque ele era bom? Não, ele era bom. Mas se prostam diante dele porque a palavra de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus, ela não vai e não volta vazia. Porque a palavra de Deus está na Bíblia Sagrada que ele não é filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Então hoje meditamos a história de José para que Deus usasse José para salvar a geração da promessa. Então hoje o Espírito Santo de Deus, ele está visitando você. Você tem promessa. E a Bíblia Sagrada diz que quem tem promessa não desce à sepultura, não morre antes que cumpra as promessas de Deus. Então, se a tua vida hoje está passando por grandes dificuldades, se você hoje está passando por pelejas, não questione, creia. Os planos de Deus sempre são melhores do que os meus, do que os seus. Hoje essa meditação foi para mostrar para você que quando Deus tem plano, Ele cumpre. E Deus, Ele tem plano na minha e na tua vida, tá? Eu não posso te ver do outro lado desta mensagem. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele pode. Ele está te vendo. Ele está te contemplando. E Ele vai cumprir as promessas de Deus na tua vida. Amém? Deus abençoa. Deixa teu joinha. Fale conosco. Escreva, comente. Deixa o agir de Deus na tua vida. Lembre bem, tudo aquilo que é seu, ninguém rouba, ninguém toma. Tudo aquilo que está projetado para você é projeto de Deus, não é projeto de homens. Projeto de homens, falta dinheiro, falta pessoas que acreditam, mas o projeto de Deus não falta dinheiro e Ele acredita em você, em nome de Jesus. Deus abençoa, até a próxima palavra.